Todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos continuar o estudo das Escrituras e hoje entramos no livro já estamos, né, no livro de Gênesis. Hoje entramos no capítulo 3, Gênesis 3. Já prepararam aí a Bíblia de vocês? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Vanessa Von, eu sou psicanalista, psicoterapeuta breve, hipnoterapeuta, psicoterapeuta intercultural, naturopata, e aqui neste canal a gente estuda as escrituras com a lente da espiritualidade e também com a leitura psicanalítica. Não é apenas estudar as escrituras, é entender o que as escrituras têm para nos ensinar, mas também trazer esse aprendizado para a nossa vida prática, nossa vida real, e com isso nos conhecer também. Então, aproveita e assina o canal para não perder nenhum conteúdo postado por aqui. Aliás, você já pode fazer uma, como é que eu posso dizer? Um safarizinho aqui dentro, porque já tem várias devocionais e também vários vídeos para melhorar o seu autoconhecimento. E claro, a gente não apenas lê a Bíblia aqui, tem vídeos com outros conteúdos para você entender melhor o que acontece com você no seu dia a dia e aprender a se alinhar. Porque quando a gente se alinha, a vida responde. Vamos seguir aqui. Mas, antes de seguir, vamos fazer uma oração, que é a oração de praxe. Os pássaros estão cantando aqui. Os pássaros estão cantando, é o despertador do meu marido. Vamos lá fazer a oração inicial. Querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais um dia vivos, por termos acordado. Agradecemos, Senhor, por esse presente de viver mais um dia. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa devocional online para aprender e aprofundar os nossos conhecimentos cada dia mais sobre a Tua Palavra e que possamos, Senhor, aprender o que aprenderemos aqui hoje e colocar em prática no nosso dia a dia para nos evoluirmos como seres humanos, como pessoas. Gratidão, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, por tudo que possuímos. Que você possa abençoar cada um de nós que está aqui neste momento assistindo esta devocional, mas também todos aqueles que assistirão depois. Abençoar o lar, abençoar a família, abençoar a saúde, abençoar os propósitos e os desejos de cada uma dessas pessoas, todos os desejos justos, Senhor, que você possa abençoar. Gratidão, Senhor, por tudo. Gratidão pelas tuas escrituras. Gratidão pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício expiatório que ele fez por nós. Agradecemos, Senhor, por ter esse corpo que nos permite ter essa experiência carnal aqui nessa terra. E vós possa, Senhor, nos dar esse entendimento de que precisamos cuidar do nosso corpo para honrar esse presente que vós nos deu. Gratidão por mais um dia. E entregamos essa oração a Ti, consagrando o nosso dia em Tuas mãos. No sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos aqui seguir. Gênesis 3. Agora, vamos entrar aqui no momento da queda. Quem já leu Gênesis? Gente, eu vou ficar assim e assim, porque eu estou em duas plataformas, tá? Vamos lá. Gênesis 3 é um dos capítulos que eu também considero bem profundo da Bíblia. Aliás, toda a Bíblia, quando a gente vai refletir, são mensagens profundas. Se a gente parar para refletir e conseguir entender o que está escrito aqui, com a mensagem que a gente precisa aprender. No capítulo 3, aqui a Bíblia descreve o que? A queda do ser humano. A queda do ser humano. E aqui também revela como a mente humana funciona. O desejo, a culpa e também o afastamento de Deus. E quando a gente olha esse texto aqui, com uma atenção espiritual e também com a lente psicanalítica, com a interpretação psicanalítica, a gente percebe que esse texto aqui, esse capítulo aqui, fala muito de conflitos internos. Ok? Claro, todos nós vivemos, todos os seres humanos passam por conflitos internos, que está expresso aqui em Gênesis 3.
Então, revela conflitos internos, como funciona a psique humana, e esses conflitos aparecem também no nosso dia a dia hoje, não foi só naquela época. Por isso que a Bíblia é secular e é atemporal. Sempre vai nos ensinar algo, não importa em que século, em que ano a gente esteja. Mas vamos ver aqui como começa Gênesis 3, terceiro capítulo, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que a serpente aqui, ela usa o que Deus falou para Adão e Eva, mas ela faz uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, a gente abre espaço para a reflexão. Ela era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor havia feito. Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela não afirmou que Deus havia falado isso. Ela perguntou: não comereis? Você não vai comer? Quando a gente pergunta, a gente abre possibilidades de reflexão. Olha só, aqui vamos fazer a leitura espiritual. A serpente aparece com uma voz que distorce a palavra de Deus. Porque ela não vai lá e afirma: Deus disse que não deve comer do fruto da árvore do jardim. Ela faz uma pergunta. Então, essa pergunta é para causar dúvida e também trazer reflexão. Para trazer reflexão. Então, ela não começa negando diretamente. Ela questiona. Ela está questionando. Como assim? Você não vai comer? Então, ela altera a ordem divina do que Deus disse. Deus disse o quê? Em Gênesis 2,16, o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Né? Mas dessa aqui, não. Aí, a serpente vem e diz que você... Como assim? Você não vai comer dessa daqui? Você pode comer de todo? Por que dessa daqui não, né? Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? É isso? Então, aqui a estratégia espiritual é clara. Ela distorce o que Deus disse para gerar dúvida e reflexão, para abrir a porta do questionamento. Toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente se coloca em um lugar de reflexão. E claro, na psicanálise a gente usa também muitas perguntas. Então, trazendo essa leitura da psicanálise, a gente pode entender que a serpente é como uma voz do desejo inconsciente, sabe? Sim, toda árvore eu posso comer. Por que dessa daqui não? O questionamento. É aquela parte da mente que questiona o limite. Por que ele fez esse jardim lindo aqui, maravilhoso? Colocou tudo aqui, disse que eu posso comer de tudo, mas dessa árvore não. Por que não? Né? Por que não? Então, o processo aí já começa com uma sugestão. É uma sugestão. O limite é questionado. Por que só até aqui? Por que essa árvore não? Por que desse fruto não? E claro, o pensamento, será que isso não é exagerado? Se eu posso comer de tudo, por que dessa aqui não? É exagero, como assim? Aí o desejo vai ganhando força. O desejo vai ganhando força. E o que acontece? Esse desejo vai ganhando força porque a pergunta veio como uma pergunta aparentemente inocente. Nenhuma pergunta é inocente, porque toda pergunta abre espaço para uma reflexão, abre espaço para um questionamento. Vamos seguindo aqui. Vamos agora ler aqui, continuar. Eu só li um, não foi? Vamos ler aqui até, deixa eu ver onde eu marquei, até o 5. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só, a serpente disse isso à mulher: certamente não morrerá. De novo, ele contradiz o que Deus disse. Deus disse que eles morreriam se comessem do fruto. E aí vem a serpente e disse: não, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto, né? Mas Deus não quer que você coma, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês irão abrir os olhos. Ou seja, se vocês irão abrir os olhos, é porque seus olhos estão fechados. E aqui, vamos fazer essa leitura espiritual. Parece ser... Aqui aparece a mentira clássica, né? Uma mentira clássica. A serpente promete aqui 3 coisas. 3. Que se eles comerem, não haverá consequência, né? Diz também que eles ganharão conhecimento. E ele diz também que se eles comerem, eles se tornarão deuses. Vamos ler aqui de novo? A serpente disse, está no 4 e 5. Disse a mulher: é certo que não morrereis, ou seja, não vai morrer, não existe consequência ruim nisso. Aí ele segue: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vai ganhar conhecimento e vai se tornar Deus. Foi o que a serpente prometeu. E essa promessa aqui toca diretamente no desejo da autonomia do ser humano. Autonomia. Mas o que a psicanálise fala sobre isso, sobre essa questão? Que o psiquismo humano ele é marcado por uma tensão entre o desejo e o limite. A pessoa deseja algo, mas esse desejo só pode ser preenchido até determinado limite, ou existe uma limitação para que a pessoa sacie esse desejo. E a serpente promete poder, conhecimento, independência. Você vai se tornar Deus. Você vai ficar independente. Você vai ter conhecimento. Vai conseguir identificar o bem e o mal. Ou seja, ela oferece a fantasia de autossuficiência. Então eu não vou mais precisar de Deus. Se vocês comerem, vocês não vão mais precisar de Deus, porque vocês serão deuses. Né? Entende? Agora, se a gente parar e analisar mais um pouquinho aqui. Deus, ele criou o universo, o mundo, ele colocou todas as coisas que a gente precisa aqui, ele criou o ser humano, ele tinha um plano, e ele tem um plano. Vocês acreditam que ele não sabia que isso ia acontecer? É claro que ele sabia que isso ia acontecer. É claro. Então, vamos seguindo aqui e vamos refletindo aí sobre tudo que aconteceu aqui. O ser humano aqui começa a questionar o limite, o ser humano aqui questiona por que existe esse limite e acredita, sim, que pode ser autossuficiente e não precisar mais de Deus. Aí vai chegar o momento da escolha, né? De Eva decidir se vai comer ou não. Vamos ver. O 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. Vocês percebem que Eva, ela fez uma análise do benefício que ela teria comendo esse fruto, mas um dos principais benefícios que ela avaliou e entendeu que seria muito útil para ela era o conhecimento. O conhecimento. Então, esse versículo aqui revela como o desejo vai se organizando.
Organização do desejo, né? É boa para comer, que é o desejo físico. A fruta era boa para comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ou seja, conhecimento, desejo intelectual, conhecimento do intelecto, né? Agora, a tentação aqui envolve o corpo, envolve a emoção e envolve a mente. Percebe? O pecado aqui não aparece como algo feio. Ele aparece como algo atrativo. Atrativo. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O pecado não era algo feio, era algo atrativo. Quando a gente faz a leitura psicanalítica dessa parte, desse versículo, é que a gente vê a formação do desejo. Na psicanálise, diríamos que isso ocorre da idealização do objeto. Primeiro você idealiza o objeto. Depois você vai racionalizar o desejo. E depois em um ato impulsivo de realizar aquele desejo. Primeiro você idealiza, depois você racionaliza, depois você age. E aí Eva come da fruta, do fruto. Isso aqui mostra o quê? Que o pecado nasce de dentro antes da ação. Antes da gente cometer o pecado efetivamente, existe um desejo. Então, primeiro a gente deseja, depois a gente age. Primeiro a gente pensa, idealiza, depois a gente coloca em prática. Certinho? Está fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. Vamos seguindo. Primeiro a gente pensa, a gente idealiza, depois a gente coloca em prática. Isso mostra que o pecado nasce antes de virar uma ação. Por isso que tem uma parte da Bíblia que diz que só em você pensar você já está cometendo o pecado. Né? Vamos lá, onde paramos aqui? Acho que eu parei no 6. Vamos ler aqui o 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora os olhos se abriram. Então foram abertos os olhos de ambos, porque Eva comeu e Adão também comeu. E aí, neste momento, eles perceberam que estavam nus. Agora vão começar a aparecer outras coisas aqui. Vocês percebem que a inocência deles, neste momento, já não existe mais? Porque primeiro eles estavam nus, mas não sabiam, não percebiam. A partir do momento que os olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. E porque já não eram mais inocentes, buscaram o quê? Cobrir a sua nudez. Então a promessa da serpente era: seus olhos se abrirão. Foi cumprida. Os olhos deles se abriram. De fato, essa promessa foi cumprida. O que a serpente falou aconteceu. Os olhos deles se abriram. Mas o que foi que eles viram? Quando eles abriram os olhos, o que foi que eles viram? A sua nudez. E a nudez, quando a gente pensa assim de uma forma psicanalítica, a nudez significa o quê? A vulnerabilidade do ser humano. Quando eles abriram os olhos, eles perceberam que eles estavam nus. A nudez simboliza a perda da inocência, não é mais inocente, da inocência espiritual, mas também da vulnerabilidade. Agora, o ser humano é vulnerável. Na psicanálise, esse momento pode ser visto como um surgimento da consciência moral e da vergonha. Se vocês observarem uma criança, bebê tá ali nu, pode ficar nu em qualquer lugar, não se incomoda, vai crescendo. À medida que essa criança vai ganhando maturidade, entendimento, conhecimento, essa criança começa a desenvolver a consciência moral e a vergonha também. Então ela já não fica mais nua na frente de todo mundo. Ela vai cobrindo a sua nudez. Porque ser vulnerável não é confortável. Entende?
A vergonha é uma emoção, né, profunda do ser humano, e ela aparece quando o indivíduo percebe, é quando o sujeito percebe que é imperfeito, que está exposto, que cometeu alguma falha, errou em alguma coisa. E é por isso que eles dois, Reverdão, vai tentar cobrir a sua nudez com as folhas. Ou seja, aí a gente já vê a primeira tentativa do ser humano de esconder a sua fragilidade, a sua própria fragilidade. A gente não faz isso até hoje? A gente faz isso até hoje, né? Quem quer aqui se mostrar que é frágil ou que tem uma fragilidade? Foi assim que eles fizeram. Tentaram cobrir, esconder a sua fragilidade. Então a gente percebe aqui que uma das coisas que a serpente disse foi cumprida. Os olhos se abriram. Né? Os olhos se abriram. E as outras coisas foram cumpridas? Eles ganharam conhecimento? Ganharam. Se tornaram deuses? Somos deuses, porque somos filhos de Deus. Na realidade, já éramos sempre fomos. Desde que Adão e Eva nasceu, eles já eram deuses, porque filho de Deus é Deus. Mas eles não tinham a consciência de quem eram. Mas vamos voltar aqui para o Gênesis 3, deixa eu ver onde foi que marquei, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles se esconderam da presença de Deus. Olha, o que isso aqui pode trazer para a gente de entendimento quando a gente faz uma leitura espiritual? Antes da queda, o ser humano vivia em comunhão com Deus. Em comunhão direta com Deus. Agora surgiu o quê? O medo. Primeiro foi a vergonha de mostrar sua vulnerabilidade, sua fraqueza. E agora surge algo novo, o medo. O medo. O pecado aqui começa a gerar o quê? Afastamento. Eles perceberam que tinham feito algo de errado, algo que tinha sido proibido. E agora eles se escondem de Deus. Por quê? Com medo. Não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta dele. Percebe? Ele sempre estará presente em nossas vidas. Mas nós que nos afastamos dele. Como Adão e Eva fizeram. Se a gente vier aqui para uma leitura psicanalítica, a gente vê aqui um mecanismo clássico, que é a evitação. Vamos evitar. Quando o indivíduo sente culpa, quando ele sente vergonha, quando ele sabe que ele burlou alguma lei, que ele quebrou algum acordo, que ele ultrapassou algum limite, ele tende o quê? A ter vergonha, a sentir culpa, mas também a fugir, a negar e a evitar o confronto. E foi exatamente o que Adão e Eva fez. Eles se esconderam para evitar o confronto com Deus. Porque agora eles precisavam se explicar. E isso acontece até hoje com os seres humanos. Quem aqui nunca passou por algum evento na vida que fez uma escolha inadequada, depois sentiu culpa, sentiu medo e evitou se confrontar com alguém porque sabia que tinha feito algo errado? Até hoje, as pessoas, elas evitam conversas difíceis, elas fogem de si mesmo, de olhar para a própria verdade. E às vezes até muitos têm dificuldade de reconhecer o seu erro. E neste momento, Adão e Eva fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Estão fazendo sentido para você, gente? Conta aí para mim.
É incrível, não é? É incrível. Como quanto tempo está escrita a Bíblia, né? E até hoje faz muito sentido. E continuará fazendo sempre. Aqui, a gente vai seguir onde foi que eu parei. Quando ouvir a voz do Senhor. Vamos aqui. O homem e a sua mulher, porém, três árvores. É, exato. Vamos seguir aqui do 9 até o 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore. E eu comi, ou seja, do fruto da árvore, né? E eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A mulher que Deus tinha dado a Adão como a sua companheira e auxiliadora, deu para ele, ou seja, influenciou Adão a fazer o que havia sido proibido por Deus. E aí a mulher vem e diz que a serpente a enganou e ela comeu. Olha só, olha só aqui. Um joga a culpa por outro, vocês percebem? Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. Ninguém assume a sua responsabilidade. Isso não acontece no dia a dia, gente. Deus disse: não coma. Eles sabiam que existia um limite. A ordem foi dada. A lei estava ali clara: não pode comer. Mas aí Eva come, porque a serpente conseguiu convencê-la. Depois ela faz Adão comer. Aí Adão culpa Eva e Eva culpa a serpente. Ninguém assume a sua responsabilidade? Ninguém. Esse, gente, é um dos efeitos do pecado. A quebra da autorresponsabilidade. Sempre é porque isso aconteceu. Não é porque é minha responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Né? E quando a gente vem aqui para a leitura psicanalítica, isso chama de quê? Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa chamado de projeção. A pessoa se projetou como se fosse inocente total. Foi influenciada, sim. Mas e sua responsabilidade? E sua autorresponsabilidade? Quando algo é difícil de admitir dentro de nós, a gente sempre... A forma mais rápida é colocar a culpa lá fora. Jogar a culpa para fora. E encontrar culpados. Então, foi por causa dela, foi por causa do ambiente, foi porque alguém me provocou. Não foi culpa minha. Foi por causa de alguém, foi por causa de alguma situação, foi porque eu fui provocada ou provocado. E aí Adão disse: a mulher que tu me destes. Aí ela foi logo culpando Eva. Você me deu essa mulher e ela me enganou, ela me forçou a comer, ela é a culpada. Ou seja, vocês percebem aqui que Adão, de uma forma sutil, termina culpando Deus por ele ter comido. Quem mandou você me dar essa mulher? É essa mulher que você me deu e fez eu comer o fruto. Vocês percebem aqui? O jogo, ele, de certa forma, culpou Deus por ele ter comido a fruta que Eva deu para ele. A mulher que você me deu. Gente, isso aqui é poderoso. Isso aqui mostra como o ser humano tem a capacidade, né? Como a mente humana, ela tenta sempre preservar a sua própria imagem. Não, eu estou ileso. Foi a mulher que você me deu. Ele não assumiu. Sim, eu fui fraco, eu comi, não deveria. Não. A culpa é sua, porque essa mulher que me deu foi você. E foi essa mulher que me fez comer do fruto proibido. Então, olha só a capacidade do ser humano.
Olha só a capacidade do ser humano de se isentar da sua autorresponsabilidade para preservar a sua imagem. Agora olhe para você. Quantas vezes você já fez isso na vida? Ou talvez até faça, continue fazendo, né? Quantas vezes se isentar da sua autorresponsabilidade e culpar o outro? Com Adão, culpou Deus, a mulher que você me deu e me fez comer do fruto. É bem interessante, né? Quando a gente começa a fazer essa interpretação. Mas vamos seguindo aqui. Não para por aí, né? Vamos aqui continuar lendo. Onde foi que eu parei? 13, não foi? Exato, 13. Agora vamos seguindo. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e o seu descendente, e te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente. Aí ele fala aqui, e tu lhe ferirá, e te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui anuncia uma promessa, ele promete algo. Ele promete descendência, vocês percebem? Ele fala que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Que o mal estaria na história, faria parte agora da vida deles, né? Mas não teria a última palavra. Eles falam que agora Adão e Eva terá uma luta. Terá confrontos na vida. Isso significa o quê? Mesmo quando o ser humano falha, Deus aqui ele fala que terá confronto, mas ele fala também que descendente dessa mulher irá pisar a cabeça da serpente. Então, nesse momento, ele também fala de possibilidade de restauração. Ele fala que o erro não é o fim. Não é o fim da história, não é o fim da vida. Ele dá a possibilidade de cura, de redenção aqui. Vamos seguindo aqui para continuar, para ler mais um pouquinho. Onde foi que eu parei? Aí ele fala também aqui que por eles terem feito isso, que eles maldita seria a terra, maldita és entre todos os animais. Aqui foi com a serpente. Deixa eu ver aqui 16. E a mulher lhe disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher e comeste do fruto, né, que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Deus aqui faz promessa, mas Deus diz o seguinte: eu te prometo isso, mas para que você obtenha isso, você precisa trabalhar. E no caso de Eva, da mulher, ele fala que ela terá descendentes. Mas para esses descendentes virem à terra, ela sofreria a dor do parto, né? E aqui a gente pode analisar de várias formas e ver que aqui ele fala que da lei da causa e da consequência. Tudo que a gente faz, a gente precisa também se preparar para viver a consequência. Deus, quando ele criou o mundo, ele botou tudo ali no jardim do Éden que Adão e Eva precisavam. Mas ele já tinha criado toda espécie de animal, toda espécie de vegetal. E agora, para que Adão e Eva comam disso, viva disso, eles vão ter que trabalhar e se confrontar
com alguns desafios, né? Vamos continuar lendo aqui. Porém, inimizade, a mulher disse, multiplicarei, e Adão disse, visto que a mulher, ela produzirá também cardos, aqui, falou, né, da terra, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui, Deus confirma que sim, Adão e Eva morrerão, ou seja, eles morrerão, porque eles comeram do fruto da árvore proibida. Eles morrerão. E eles falam também aqui que a terra irá produzir agora ervas daninhas, que antes era só o que eles precisavam. Agora eles vão ter que separar, vão ter que selecionar o que eles podem e não podem comer. Eles vão ter que tirar da terra o que não é bom para plantar o que é bom. E deu o homem o nome de Eva, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher e o vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Olha. Então a serpente não estava errada. Percebe? A serpente não falou da consequência. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso, o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Veja aqui, cura, transformação, revelação, redenção, promessa, tudo isso aqui. Autorresponsabilidade. Gênesis 3 revela aqui o quê? O conflito do ser humano, que vive entre o limite e os seus desejos, as suas pulsões. Mas também ele fala da tendência que o ser humano tem de fugir e de se projetar. Quando erramos, tendemos a esconder os nossos erros e culpar os outros. Fala também que depois que a gente erra, existe sim a possibilidade de redenção, não é? E é que Deus reinicia o caminho da restauração. Na verdade, esse capítulo aqui não fala somente sobre Adão e Eva. Ele fala sobre todos nós seres humanos. Sobre todos nós seres humanos. Porque se nós ouvimos a voz da serpente, racionalizamos nossos desejos, sentimos culpa, erramos, culpamos os outros, tentamos nos esconder, mas também podemos ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus pergunta, quando eles se esconderam, aí Deus apareceu e perguntou, onde estás? Onde estás? Vocês acreditam que Deus perguntou isso porque não sabia onde eles estavam? Onde estás? Não. Deus perguntou porque estava fazendo um convite para eles voltarem à sua presença. Porque no momento que eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus se escondendo. E quando Deus pergunta, onde estás? Não é porque Deus não sabe onde eles estão. Mas Deus está dando a oportunidade, está fazendo um convite para eles retornarem à sua presença. As pessoas, quando estão com um problema muito sério, estão desesperadas, em suas orações pode estar exatamente essa frase. Onde está Deus? Né? E essa frase, num pedido desesperado de ajuda, as pessoas perguntam achando que Deus está distante. Pergunta provando que elas não sabem onde está Deus na sua vida. Mas quando Deus pergunta isso, não é porque Ele não sabe onde você está, e sim porque Ele está te fazendo o convite para você voltar à presença dEle.
Esse capítulo aqui eu acredito que merece mais alguns minutos de estudo. Porque eu vi aqui no decorrer da leitura que existe vários arquétipos aqui que a gente pode trabalhar. E existe também alguns mecanismos psíquicos presentes aqui durante a queda, na queda de Adão e Eva. Mas a gente já está chegando aqui a 1 hora de live, de devocional. E eu vou deixar para fazer isso amanhã e talvez depois de amanhã. Se eu conseguir fazer tudo amanhã, a gente faz uma live. Porque esse capítulo aqui é riquíssimo. Fala muito, muito mesmo de como o ser humano se comporta, como ele pensa, como ele distorce a realidade, como ele esconde a sua vulnerabilidade. E eu quero trazer essa leitura aqui amanhã. Então, volte aqui amanhã, esteja aqui comigo às 7 horas da manhã, para a gente dar continuidade no estudo mais aprofundado desse capítulo de Gênesis 3. E eu fico por aqui, reforçando o convite para vocês seguirem o canal e ativar o sininho para ficar sempre informada de todo o conteúdo que eu postar por aqui. A gente se vê. Até amanhã. Tchau, tchau. 7 horas da manhã. Tchau, tchau.